Bom dia, boa tarde, boa noite, Menino Nordeste Paulista. Fernando Baiogo, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos episódios para falar sobre networking, sobre BNI, é claro, não podemos deixar de falar da maior e mais bem-sucedida organização de networking do mundo. E a gente está recebendo aqui, ela é uma, não posso dizer que é uma estrela cadente, porque a estrela cadente passa, né? Ela está crescendo dentro da Regional. Ela hoje é a embaixadora de uma das nossas equipes, membro de uma outra equipe. Está ali, ó, se mostrando realmente bem interessante e bem interessada sobre metodologia, sobre networking, e a gente vai ter um papo muito legal para a gente entender um pouquinho a visão dela, entender um pouquinho como ela vê, né, a metodologia e como ela aplica no dia a dia dela, na empresa dela. A gente tem bastante coisa para contar aqui hoje. Pri, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Pri, vamos lá. Como é a sua empresa? O que é a sua empresa, Giacomini Serviços Automotivos? Conta pra gente. E eu vou dar uma aqui. Mulher mecânica. A mecânica, como é que é isso aí? No começo foi bem difícil as pessoas aceitarem a conversar comigo. Entendi. Porque sempre queria falar com o Ariel, o Ariel, seu esposo, isso. Membro também do BNI Bárbara agora. Tadinho, não teve muita opção, entendeu? Mas vamos lá. E aí o pessoal sempre queria falar com ele. Então, assim, foi alguns anos para eu conseguir me posicionar e as pessoas, né, me respeitarem nesse mundo que era bem masculino. Bem masculino, exatamente. E aí hoje eu falo assim, não só receber homens, mas também um ambiente onde a gente consegue receber a família, a esposa, todo mundo indo lá tranquilamente, um ambiente que antigamente era um pouco fechado, né? As pessoas já não... Ah, não, mulher não vai. Então, o homem que leva o carro. É. Entendi. Então, hoje eu tento trazer até no BNI, nas minhas apresentações, essa parte ensinando, né? Como que elas olham, né? O óleo, a questão de pneu, tudo. Eu trago esses insights para elas poderem ficar mais tranquilas e não serem passadas para trás. Né? É, exatamente. É isso que eu ia falar, né? Realmente dá ali uma certa tranquilidade, Sim. porque se a gente, nós homens, não bobearmos, a gente ia passar para trás. Sim. Imagina a mulherada que já Sim. não tem muito... Não é da mulher se interessar. Não estou generalizando, mas não é da mulher se interessar muito para essa questão de carro. O homem que gosta mesmo de carro, mais assim, né? Tá, mas e aí? Desde quando que tem a mecânica? Como nasceu? De onde que veio? Como foi? Eu tenho 21 anos já com o Ariel, né? Então, assim, desde que eu estou com ele, ele já era mecânico, já trabalhava nessa área. Tinha cabelo? Ele tinha cabelo. E era grande, era caixinha, igual dos meus filhos. Nossa, que pena, hein? E aí, né, depois que abriu... Tá aqui nos bastidores. Depois que abriu a oficina, ficou careca. Foi, né? Foi depois oficina, que veio viu? Foi os oficina, filhos, né? Foi os filhos. E aí, nesses 21 anos, ele sempre apaixonado, né, em carro. E aí ele teve algumas passagens por concessionária, ficou por 6 anos na Fiat, trabalhou na Honda também. E ele sempre teve a vontade de abrir oficina. E aí a gente casou muito jovem. Né? Eu comecei a namorar com ele, eu era uma criança, 14 anos. 14 anos ainda. Aí com 18 anos eu casei, namorei 4 anos. E aí, com 1 ano de casado, ele falou, vamos abrir oficina? Aí ele já trabalhava, fazia 6 anos na concessionária. Então aí ele saiu da Fiat. E aí a gente vendeu a nossa casa. Caramba. Pegou o acerto que ele tinha e aí a gente abriu a oficina. Então faz 15 anos que a gente tem a oficina. 15 anos já com a oficina lá? 15 anos. Lá naquele lugar mesmo ou mudou? Não, sempre foi ali naquela região. Que é ali no Ipiranga? Isso, ali, no Ipiranga, né? Então, quando a gente abriu há 15 anos atrás, era um quarteirão para lá da Dom Pedro e hoje a gente está um quarteirão para cá. Entendi. Mas sempre foi ali no Ipiranga Sempre mesmo. foi no Ipiranga, nesses 15 anos. Entendi. Mas desde o início você não está envolvida com a mecânica, ou não? Sim? Desde que a gente abriu, eu sempre ajudei. Eu trabalhava numa empresa, num consultório, aí eu saí do consultório, ele falou, você é doida. Você é doida. Os dois sem renda certa, né? Que assim. Aí eu saí para ir trabalhar lá. Aí fiquei por um tempo, mas aí eu acabei depois voltando para o mercado de trabalho e ajudando indiretamente nos horários vagos, fazendo a parte de administração e financeiro. E ele como responsável técnico e essa parte. Aí vão fazer uns 5 anos já que eu tô direto na oficina. Na oficina. Que aí eu trabalhava numa outra empresa de representação. E aí eu saí e falei, não,
parar de dar dinheiro para a empresa e eu vou começar a dar girar pra dinheiro mim. para o meu É isso negócio, aí. né? Aí eu fui já, e aí, como diz ele, tirei ele da zona de conforto e transformei a oficina. Transformar a oficina. Tá certo, é isso aí. Porque se deixar só nós homens, né, Ariel? Tá, imagina a bagunça que devia ser. Hein? Agora eu faço pintar a oficina 2 vezes no ano. Ah lá. Aí eu passei lá, tava bonitinho lá, tava organizadinho mesmo. Tá tudo. Tá Gente, certo. ó, pelo amor de Deus, arruma isso. Né? Eu com os meninos são desse jeito. Mas tem que dar visão feminina, né? Porque senão a gente também, pelo menos, se passar ali e deixar a gente bagunça. O Elton que fala pra gente, né? A gente não tá nem aí, assim. Com essas Hoje eu coisas. ia aproveitar que ele tava no Bárbaro, aí a menina que trabalha comigo falou, vamos lavar, o mecânico também. Vamos lavar antes do Ariel chegar, porque ele não gosta que lava a oficina durante o dia. Senão atrapalha o serviço, né, pô? Mas aí acabou não dando tempo, graças a Deus, bastante serviço. E aí a gente, vamos deixar para amanhã mesmo. Ah, legal. E lá é uma mecânica. Mecânica. Trabalha com todos os multimarcas, como é que é? Multimarcas, né? Além da experiência que o Ariel tem de concessionária, que trabalhava com multimarcas, ele também trabalhou numa oficina de carro importado. Então, a gente também atende alguns carros importados. Entendi. Então, nacional e importado, multimarcas. Também alguns caminhõezinhos a gente atende, HR, né? Van. A gente tem algumas empresas de transporte também que levam. Então, a gente consegue atender a parte de diesel também. Entendi. Mas a mecânica tem alguma especialidade ou vocês acabam fazendo tudo assim? Mecânica em geral, entre motor, câmbio, suspensão, revisão. O que a gente fala assim, que tudo que a concessionária entrega, a gente entrega. Então, tudo que a pessoa faz na concessionária, desde a troca de óleo até o motor, a gente faz. Só que com valor justo. Sim. A gente fala que a gente entrega a mesma coisa e mais, porque a gente sabe como que funciona a concessõeria. Então, além daquilo, a gente entrega algo a mais. Entendi. E com um valor bem mais acessível. Porque a concessionária, infelizmente, a gente sabe que eles exageram um pouco, né? Sim. Tá aí. E hoje ali, eu sei que eu passei lá uma vez, lá tinha alguns carrinhos, alguns membros lá e tal. E, assim, hoje, qual que é a maior dificuldade que vocês têm lá? Dentro da oficina, né? Eu falo isso porque como eu sou corretor de seguros, a gente sofre algumas vezes com questão de peça. Sim. Vocês conseguem correr com isso, resolver? Como é que é hoje nessa parte? Hoje está bem difícil. Inclusive, a gente tem cadastro em todas as concessionárias para comprar. E aí, às vezes, eu vou comprar uma peça, demora de 14 até 21 dias para chegar na concessionária. Então, na concessionária. Porque a gente só trabalha com peça original ou de primeira linha, e aí a gente tem essa dificuldade, às vezes, de algumas marcas específicas, principalmente final de ano, que o pessoal, eles querem deixar o estoque diminuir, então aí é uma loucura para poder fazer contagem no começo do ano. Mas a gente já chegou a esperar 21 dias para chegar uma peça da concessionária. Isso é normal atualmente, de mercado, né? Sim. Tá bem difícil em algumas questões. Eu tenho um caso ali de uma peça, de uma lanterna, que a gente ficou 4 meses para achar. Aí falando como corretor de seguros, né? Sim. Nem a própria concessionária tinha. A própria concessionária às vezes não consegue entregar o que a gente precisa, mas aí a gente tem outras marcas, primeira linhas, que a gente consegue trabalhar tranquilamente, às vezes com uma garantia até maior do que a própria concessionária entrega pra gente. Então, hoje a gente fala pro cliente, porque às vezes o cliente quer levar a peça. Eu falo, gente, para de querer ficar comprando em Mercado Livre, essas, né, enfim, outras marketplace. Eu falei, porque a garantia, que tem peças boas, sim, mas às vezes metade é falsificada. E nesse ramo, inclusive óleo, nossa, entendi tudo. É uma loucura. E aí a gente fala, pelo menos na concessionária, eu tenho respaldo. Se der problema, tanto na peça que eu comprei na distribuidora ou na concessionária, eu já levo a peça, eles trocam na hora. A gente não precisa, esperar nada, porque já a garantia tá não. Lá. E eles não pedem nem, porque se a gente falou que está com problema, eles já trocam na hora. Eu já deixo a peça e eles me dão uma peça idêntica, nova, sem problema. Entendi. Hoje a gente fala você falando de peça, é complicado mesmo, né? Porque você fala, tem a marca, tem tudo, mas não é verdadeiro. Então você tem que saber da procedência de compra, né? E você falou da própria concessionária, né? Tem peça que só encontra em concessionária? Não. Dependendo ou todos? Não, a gente consegue encontrar mais de
90%. Mas não em tem aqueles outros veículos lugares. que só na concessionária? Normalmente, Tem umas histórias dessa, não tem? Normalmente os carros que acabaram de sair, que às vezes ainda não... O pessoal não conseguiu ainda começar a fabricar, mas normalmente... Até carro, vamos supor, que saiu naquele ano. A própria concessionária não consegue me entregar a peça do veículo. É impressionante. Entendi. Porque não tem ali, às vezes não fabrica eles, aqui. Nem eles às vezes conseguem entregar a própria peça daquele ano do carro lá. Aí tem que esperar. Tem que ter paciência, não adianta. E o pior é que o cara para o carro, não consegue trocar a peça. Mas aí vem a parte boa pra você. É assim. Aluga um carro lá, pega o carro do seguro. É o carro do seguro, né? a gente passa as referências pros membros que alugam carro. Isso aí ajuda bastante pra gente mesmo. É, porque a parte do seguro, às vezes, quando acontece batida, essas coisas, que demora pra chegar a peça, aí eles ficam lá 15 dias esperando a peça. Aí já perde o carro reserva. É, mas tem que negociar, viu? Porque, olha, eu vou dizer pra você que você faz lá o seguro pra ele. Você tenta colocar 30 dias, né? A gente fala, faz 30 dias de carro reserva porque hoje tá difícil, né? Não, quer 7, 15 dias. Aí o cara pega... o 15 é o mínimo que a gente tem uns que ficam brigando com a gente. Eu sei. Faz 15 dias lá de carro reserva e aí ele tá consumindo, a peça nem chegou. E quando acaba os 15 dias? Nossa Já aconteceu senhora. isso com o meu sogro já. Pegou 15 dias de carro reserva e a peça demorou 21 dias pra chegar. Nossa, uma loucura. É uma porque loucura. ficou uma semana sem carro. Fica. Né? Ou vai alugar, vai ter um custo. Sim. Mas é o mercado, né? Atualmente, Sim. antes da pandemia tinha mais Recursos, né? Hoje é mais complicado, né? Ali. Mas você lá, assim, na hora que você entrou lá na mecânica, né? Assim, o que você falou? Não, aqui precisa mudar e você colocou aquele seu toquezinho ali. O que você faz de diferente? Tudo, posso falar que é tudo? Ó o marido, ó. Praticamente tudo. O processo. Coloquei processo em tudo. Desde receber o carro, né, fazer o checklist, a checagem total. Porque às vezes o cliente chega falando, é esse o problema. Tá, às vezes, a maioria das vezes pode até ser, mas às vezes ele fala que é uma coisa e na verdade é outra. Mas assim, olhar num geral. E sempre com leveza, porque o nosso ramo é um pouco queimado, né? Então eu falo... a gente tem, no mercado aí é difícil você ter muito cuidado, né? Porque você vai trocar o pneu, sai com a troca do chassi inteiro, né? Você sai com o preço do carro. Então eu falo assim, sempre com leveza, porque eu não tô lá para ficar enfiando serviço nos clientes. A gente precisa, como profissional, fazer toda a checagem e passar para o cliente o que precisa. Aí... Se ele falar, olha, tá, ok, maravilha, nossa, que bom, porque não é todos os lugares que, né, às vezes fala só faz o freio e pronto. Não. Só o básico. E a gente faz toda essa checagem, passa com tranquilidade, com leveza, e se o cliente falar, não consigo fazer tudo, aí a gente fala, o que é prioridade? Sempre eles perguntam, o que é prioridade? A gente fala, prioridade é tudo que a gente passou. Já estou te passando a prioridade. Mas vamos lá, porque eu preciso entender o lado do cliente. Eu preciso trazer ele para perto e mostrar que, tipo assim, precisa fazer a suspensão, o freio. Vamos aqui no que é na prioridade da prioridade, daqui a 6 meses você tem que voltar para resolver. Para então a pessoa, a gente faz um planejamento, a gente se organiza com o cliente, né? Então, hoje mesmo eu recebi um cliente que ele fez a suspensão traseira do carro e agora ele fez a suspensão dianteira. Aí ele falou, agora o próximo passo vai ser eu trocar os pneus. Aí eu falei, isso mesmo. Aí a gente vai se organizando. E ele falou, e trocar o óleo também. Então, a gente já faz esse processo com ele, dentro daquilo que a gente sabe a necessidade do carro. É um Corolla que ele tem. Então, assim, a gente pega... É difícil, né? Corolla é só a revisão mesmo, né? Porque isso, não dá problema, assim, né? Então, a gente já faz aquela checagem total e aí ele se organiza e vai fazendo. Legal. Dá um tempo ali para ele poder ter a capacidade, né, financeira de fazer as mudanças. Ainda eu falei assim, nossa, como é parte de suspensão, às vezes tem um valor mais agregado maior, né? Aí ele falou, não, eu vou dar uma entrada e vou parcelar em 2. Eu falei, Então, eu achei que ele ia querer parcelar em mais vezes. vezes. Trocar as 4 suspensão deve ser... Fica pesado de uma vez. Dá pra ir no cantinho ali chorar, porque dependendo do veículo ali. Mas a gente usou marca original, igual ele falou, não, eu prezo por qualidade. Então a gente colocou os amortecedores original, então assim...
Não, tem que ser, porque é segurança. A gente tá falando de segurança, né, também. E ele chegou também através de uma indicação, de uma referência, não foi do BNI, mas acontece. assim, eu falo que graças a Deus, o BNI é um apoio muito grande pra gente, mas como a gente já tá há 15 anos, então você tem uma carteira, esse cliente de 15 anos atrás que me indicou ele, então acho que foi a segunda ou terceira vez que ele levou o carro pra gente, então ele falou assim, agora eu não saio daqui, porque como a gente faz esse processo, esse planejamento com o cliente dentro das condições dele, porque se for trocar suspensão, freio, troca de óleo, tudo, acaba ficando um valor muito alto. É que nem com seguro também, se eu for apresentar todos os seguros que eu entendo que alguém precisa fazer, esquece, o cara não vai conseguir fazer. É muita coisa. Você olha algumas empresas que a gente atende lá, ela tem o seguro de vida dos funcionários, o empresarial, aí ele tem 15 veículos. Se você for querer colocar mais coisa, ainda tem que fazer uma receita, ele não suporta. Então, às vezes, você tem que mostrar para ele a importância para ele se planejar e ele vai garantindo a execução. É a mesma coisa, olha, tem isso aqui para fazer. Isso é prioridade da prioridade, isso aqui é prioridade, isso aqui você, daqui a 8 meses você volta que já tem que trocar. Isso eu fazia muito antigamente também, falava, tá, mas se eu não trocar eu vou morrer? Moleque, né? Freio é prioridade. Acho que tinha 28 anos, né? Se eu não trocar eu vou morrer, o que é? Não, isso aqui. Isso aqui não, isso aqui dá pra você rodar mais 3.000 quilômetros. Hoje é 3 semanas pra mim, né? Porque eu rodo 1.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Opa, dá pra segurar aí mais uns 2 meses. Ótimo, legal. Então, é o planejamento, né? Normalmente a gente faz isso. O cliente vai trocar o óleo. Aí a gente fala, olha, a pastilha dá pra rodar mais 10, 15 mil. Então, na próxima troca de óleo, a gente já consegue fazer os freios. Então, tem cliente que às vezes prefere fazer antes, né? Não vou esperar chegar, porque vai que eu uso muito. Porque o freio é de acordo com o que a pessoa usa. Mas, assim, de acordo com o conhecimento técnico, né, dos mecânicos, aí eles falam, olha, ainda dá para esperar a próxima troca de óleo. Legal. Porque é importante ter essa clareza, né? Porque você pega aí o Lucas falou, é meio queimado. Você teve um lugar lá que o cara fala, não, tem que fazer, senão não sei, 30 mil de custo no carro, e o que você vê de reclamação, né? E a gente procura exatamente isso, uma oficina que vai falar para mim, olha, cara, isso aqui é a situação real do seu carro, isso aqui tem que fazer assim, isso aqui tem que fazer assim. Porque eu não sou mecânico. Né? Eu vou ouvir aqui, eu vou falar, eu acho que está assim, mas alguém vai precisar olhar realmente para mim e passar o que é verdade, né? E é o que a gente procura hoje, né? E hoje, graças a Deus, todos os pessoal que trabalha com a gente, eles falam que é feliz porque eles não precisam ficar enfiando serviço, ficar passando coisa que não tem necessidade. Então, as pessoas trabalham com tranquilidade, trabalham feliz porque, tipo, não tá passando ninguém para trás. Então, isso é muito bom. Sabe que está sendo honesto, né? Sim. Acho que a melhor forma para você colocar a cabeça no travesseiro é você ser honesto. Você sabe que você passou o que era verdade, negociou, conversou, mostrou para a pessoa e tá lindo ali, tá bonito. O difícil é quando você tem que ficar provando Hoje que tem que fazer uma coisa e não precisa. Eu deito a cabeça e durmo tranquila. Exatamente, exatamente. Pri, então, 15 anos já de mecânica, né? Você falou, tem clientes já. O que chamou a atenção no BNI para vocês? O que chamou lá um dia, você falou, nossa, isso aqui é interessante. Eu recebi o convite para ir, só que eu estava grávida, então aí eu acabei, né, esperando Postergando um pouco. E aí, quando a minha filha tinha 33 dias, eu ainda no resguardo, aí eu falei, vou no dia do convidado. Hoje é o dia do convidado. Aí eu falei, então é o dia. É o dia. É o dia. É o dia pra mim. Aí eu fui no dia do convidado, ela tinha 33 dias, aí quando eu fui na reunião... Você levou ela? Não. Você não levou? Deixei ela na minha mãe, que era bem pertinho ali da Fiuza, quando a reunião era lá. Aí eu falei, né, sentei lá, né, falei, a gente chega e fica no cantinho, né? Aí o pessoal já vem, né? Busca super receptivo, e aí eu falei, tá. Aí eu sentei, porque o dia do convidado é uma reunião diferente. Sim, é um evento diferente, né? É um processo diferente, né? E aí eu peguei e fiquei ouvindo, né, porque é uma apresentação diferente, sim, né? Não é sim. dos membros. E aí eu falei, gente, eu acho que isso daqui é pra mim, porque... Eu falei, nossa, não, eu preciso disso, preciso estar aqui. Mas o que você falou que precisa? Por que você falou que precisa? Por que precisa estar aqui? O que você chamou, te encantou o olho, assim, realmente brilhou, falou, caramba. Eu acho que a apresentação sobre a metodologia, sobre tanto givers, esse de doar, já está em nós isso, né? Tanto em mim quanto no meu marido. Então, aí a gente veio com aquela
percepção que as pessoas não era só por interesse. Então, isso fez, assim, encher os meus olhos e o meu coração para poder estar naquele ambiente. Porque hoje, esse grupo que eu entrei na época, assim, eu senti muito acolhida. Então, eu falei, não, tipo, a gente não entra para fazer amigos. Exatamente. Mas isso é uma consequência. É isso. Então, eu falei, eu preciso estar mais vezes aqui. Aí eu acabei, porque a gente entra, a gente não entende tudo. Não, é. Aí quando eu entrei... É um turbilhão de informação, um turbilhão de conhecimento, de tudo. Aí quando realmente eu entrei, né, subi rampa, fiz toda a parte lá, e aí eu fui conhecendo, aí que eu fui me apaixonando mais ainda por tudo. E aí eu sempre fui muito, igual você falou no começo, de estar presente ali. Eu já passei por muitas coordenações, algumas coordenações, ainda faltam algumas outras. Mas eu gosto de conhecer um pouquinho de cada uma delas. E aí eu falo, eu era performance, aí agora eu sou mentoria. Eu falo, meu Deus, eu largo performance? Aí eu me apaixono por aquela... E como é que fica a performance agora que eu não posso mais ser? Você mentoria? Mentoria, mas você tá, agora eu vou mudar. Mas peraí, quem vai ser mentoria? Deixa eu ver. Mas eu sempre, assim, e o pessoal acaba me procurando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes laços, que vai ser performance, e eu já fui performance, ela fala, Pri, eu preciso conversar com você. Porque eu preciso saber o que você fazia para eu poder fazer igual ou melhor. Porque eles esperam fazer um bom trabalho para chegar nessa... A visibilidade e a credibilidade que te procura. Tipo assim, de representar, de fazer um bom trabalho como... O pessoal viu que eu estava lá engajada, fazendo. É exatamente isso, é a visibilidade e a credibilidade. Quando você assume um cargo de coordenação dentro de uma equipe, você vai liderar líderes, né? Então, dentro daquela atividade específica que é o coordenador, mas você tem a capacidade de liderar. E se você o fizer com qualidade, ele vai construir a sua imagem dentro e vai mostrar que você é uma pessoa comprometida. Porque essa sempre foi a minha maior preocupação. Porque, assim, normalmente eles que estão liderando. Aí eu falo, eu preciso trazer o membro para perto. Eu não posso afastar ele. Não, de forma alguma. Então, eu consigo, assim, graças a Deus, cativar o pessoal tranquilamente, ensinando a metodologia, sim, com leveza também, que é o que a gente já traz isso da oficina. Sim, você abraça o novo membro, não é à toa que você foi convidada a ser embaixadora, né? Que é o foco na outra equipe, é o novo membro também, porque você tem essa capacidade de realmente agregar, né? E aí, quando você faz essa recepção desse novo membro, você constrói a sua imagem como uma pessoa de apoio para ele. Automaticamente ele vai te procurar para várias coisas, né? E inclusive para negócios também, porque ele vai se preocupar com você. Né? Com um mês já como embaixadora, lá no grupo mais antigo de Ribeirão. Hoje eu recebi lá na oficina, acho que umas 4 ou 5 pessoas do Único. Aí eu falei, embaixadora tá dando resultados, né? Você se preocupa mas você se preocupa com eles, eles se preocupam com você. Sim. A via de duas mãos. Né? Então, por você estar se dedicando a ajudá-los, é claro que nesse momento a gente não estabeleceu que era só para os primeiros anos, a gente deixou aberto exatamente para você poder se integrar na equipe, mas quando você se demonstra ali, você mostra que você está comprometido, que você é sério, que você... E as pessoas percebem quando a gente está com o coração aberto realmente para ajudar e quando está por interesse. É por isso que o Único realmente abraçou. O Único já tem essa visão, né? Eu falo que é a minha casa, né? Então, eles têm esse olhar diferenciado. Quando eles veem que a pessoa está junto, acabou. Já não precisa de mais nada, porque eles sabem que é comprometido. Então, eu fico feliz de saber que o Cuidado de Membro já está indo lá, porque essa é a ideia mesmo. Sim. É ajudar e ser ajudado. É de construir e construírem com você. Então, isso vai gerando esse vínculo entre os empresários. O foco não é fazer amigos, mas as amizades vão vir. Sim, elas vão ser construídas. E se elas forem construídas em cima da metodologia, é negócio para todo mundo, acontece, resultado, um ajudando o outro, trazendo aos clientes, saem parcerias, saem empresas novas, saem produtos novos, e aí
empresário, né? Empresário com empresário. Né? Não tem... É que a gente fala que é um mundo solitário. Uma vez, acho que foi no Conheça Mais que a gente fez o ano retrasado. Vamos voltar. Lá atrás. Aí, teve alguém, eu acho que foi você que falou assim, de uma pessoa que o filho, alguém estava no hospital e aí vocês a equipe foram... inteira desceu. Eu falei, gente... Tipo, eu era super novinha, tinha acabado de entrar. Eu falei, agora eu tenho mais certeza, é isso. A gente teve um caso de uma equipe que está lançando, que inclusive eu vou fazer uma visita para ele amanhã. O membro, ele passou mal. Né? Eu tive que... Na hora que eu cheguei, eu ia fazer a apresentação, que é na RI, né? Eu tive que chegar para ela, beleza, gente, vamos ao seguinte, vamos colocar um limite aqui, a gente vai fazer o que nós temos que fazer, depois a gente vai se preocupar. Vou deixar tal fulano, vão ficar prestando atenção, porque eles estavam preocupados com aquele membro, né? O que tinha acontecido com ele, qual que era o resultado do que tinha acontecido. Então, os membros, eles se preocupam com aqueles que fazem parte, né? Então, realmente é uma comunidade que é gerada ali, né? Entre eles, né? Então, é importante ter isso. Se não tem isso, não tem porquê de ter o BNI. Sim. O BNI é para isso mesmo, é para você fazer negócios, fazer amizades, e isso está junto com o mesmo foco. Crescimento de todo mundo. Seja qual crescimento você procura, porque às vezes não é necessariamente só negócios. Sim. Pessoas que crescem como profissionais. Né? A gente tem muita gente... Cresce muito mais o CPF do que o CNPJ, porque as pessoas falam que a Priscila que entrou no BNI, hoje vê e fala, meu Deus... Que mudança foi essa? Então, assim, tipo, a evolução. Você evolui como tudo, né? Sim. Você aprende a se expor positivamente, você aprende a assumir responsabilidade. Porque não é outro nível de assumir, né? Sim. Você é uma pessoa que se aprende a falar em público, a se apresentar, a se predispor. Então, tudo isso se o empresário entra com foco, que eu falo, né? Entra com um copinho vazio, esvazia antes de entrar no BNI, esvazia aquilo e vem para você aprender, não tem como não crescer e se desenvolver. A gente cresce muito como pessoa. Realmente, Ariel. Diz ele que entrou para crescer. Como é que era a Pri antes do BNI e depois do BNI? Fala aqui no microfone Cuidado que você pode apanhar em casa, tá? É, verdade. Olha, vou ser bem sincero. A Priscila de antes, ela já era, tipo, perseverante em tudo. Mas essa de hoje, ela aceita qualquer desafio, ela encara de uma forma muito mais plausível, muito mais calma. Ela entra para mudar, fazer a diferença mesmo. Eu vejo isso tanto na oficina, quanto em tudo que a gente vai fazer, ou a gente está envolvido ali. Legal. Tanto a gente também dá curso de casais, né? Então, isso também a gente vê a diferença. Como mãe também. Então, é bem, assim, notável a diferença que faz o BNI. Que maravilha. Aí, tá vendo? Já garanti já a noite feliz, já. Tranquila, não vai apanhar em casa. Né? Mas é melhor do que alguém que convive para ver, né, a evolução, né? E aí aqueles que são convidados para assumir alguns cargos, diretor consultor, embaixador, é porque eles se mostraram visíveis de alguma forma. E para se mostrar visível para mim, como diretor executivo, é estar predisposto, estar ajudando, ser o pau para toda obra que ele fala, né? Não, o que você precisar, eu estou fazendo. O que chama realmente de falar, a gente pode dar uma chance aqui, a gente pode dar uma oportunidade para crescer, para expandir, e nada melhor do que imagina. Você tem quanto tempo de BNI? 1 ano e meio, 2 anos? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. E você está como embaixadora numa equipe que tem 10 anos. E lá você tem um membro de 10 anos. O segundo membro mais antigo era eu. Então ele completou 10, eu estou completando 9, depois é tudo 7, 6, 5. Né? Então, se você não tem essa seriedade, como é que eles compram você, né? E visivelmente já deu para ver que comprou. Então, graças a Deus. Graças a Deus. É a forma de se postar. E se você não tivesse essa visão, você não seria embaixador. Sim. Né? Então, a gente realmente fica muito de olho, né? E para você, dentro ali da equipe, como é que tem sido esse desafio de membro de uma equipe, embaixador na outra? Não é só membro, você é coordenadora sempre, eu sei que tem coordenação. Então, aí é outra equipe aqui. Como é que você tem visto essa diferença de ser embaixadora numa equipe e membro na outra?
A gente acaba olhando com outros olhos quando a gente senta fora do U, né? É o que a gente estava falando em questão de trio de liderança, ou mesmo sentar do lado do DC. A gente consegue... Eu consigo olhar ainda mais os membros que têm dificuldade em algumas coisas e pontuar e ser mais assertivo naquela coisa que a gente gosta de trabalhar personalizado na oficina. Legal. Então, eu acabo trabalhando personalizado para cada membro, porque às vezes um membro está passando por uma coisa e o outro está passando por uma outra totalmente diferente. Exatamente. E você tem que entender e tem que ajudar eles a voltar pro rumo, né? Que é... Mas é bem tranquilo estar em duas, tem mais oportunidades para estar em outros lugares, porque, assim, hoje, no Pacífico, eu tô como coordenadora de mentoria, então, assim, eu cuido dos novos. Mesmo que, assim, todo mês está entrando pessoas, mas eu ainda consigo ajudar a performance. Então, a gente faz, né, alinhamento vínculo, a cada né? 15 dias, a gente cuida da equipe num todo. O mentor é o performance de 3 meses e o performance ele pega o restante, né? Então, se o mentor não tem esse foco também de performance, ele vai entregar um problema para o performance no final, né? Então, você tem muito vínculo. E né? a minha última coordenação foi performance. Então, eu já estava vinculada com toda a equipe, né? E aí, eu só cuidava dos novos depois, agora eu entrei em mentoria. Depois que eles saíam da mentoria. E aí, para mim, tá tranquilo trabalhar performance e mentoria. Mas aí, agora vem outro desafio, né? Na parte de afiliação. Sim. E também como embaixadora, tá tranquilo para mim, assim. Você conseguiu navegar bem ali. Sim. Mas Os membros me acolheram super bem, eles me ouvem, o que eu falo de sugestão, eu chamo às vezes cada um no particular sobre as coordenações, converso com eles. Aí eu mando para eles, mas não é para eles falarem no grupo. Aí eles falam, nossa, embaixadora, falou pra gente, olha que legal que ela mandou aqui. Eu falo, não era para falar que era eu, era para falar que era você. Mas eles se tiram confortáveis de falar. Sim, entendeu? então assim... Eles estão reconhecendo. Eles estão reconhecendo porque eu chamo no particular, individualmente, falo, dando a ideia, e aí eles expõem que fui eu, né, que legal, não sei o quê, aí o pessoal super receptivo, então assim, pra mim tá super tranquilo. O pessoal tem um equívoco, vamos pôr dessa forma, de achar que performance, a mentoria, ele é uma atividade de imposição, nossa, tem que fazer, né? A gente não impõe, a gente mostra o caminho, né? Qual que é o melhor caminho? Porque você está completando 2 anos, eu tenho 9 anos. Eu já identifiquei caminhos que vão ser mais fáceis de seguir dentro da metodologia. Não é jeitinho. São dicas, são entendimentos. Você tem os seus também e você ensina eles, olha, não vai para esse caminho que você vai cair lá vai te dar com o burro na água. Segue por esse caminho aqui, olha, faz dessa forma. Vou te dar uma dica de como você fazer esse tipo de processo. E aí é para facilitar. Então, o performance, que é até mais mal visto, vamos pôr assim, porque fala de performance, tem que performar. Eu sou apaixonada em performance. Né? Performance, ele na verdade é realmente um apoio para o membro. Para você indicar para ele, olha, aqui você precisa executar melhor para você ter resultado. Ou como diz o Cláudio Alcosta, que é o diretor de executivo de São Paulo, né? Para você estar mais próximo do seu objetivo. Sim. Então, quanto melhor você executar a metodologia, mais próximo do seu objetivo você está. E o coordenador está lá exatamente para te alinhar para o seu objetivo. E hoje eu recebi membros do Único com mais de 3 anos. 3 anos, 4 anos. Pessoas que entraram, que saíram, que voltaram e falou, nossa, eu me arrependi de ter saído. Aí eu voltei. Então, assim, membros antigos que ainda eu falo, como que eu posso te ajudar hoje? Como você tá? Membros antigos. E assim, eles me recebem de uma forma e me ouvem com uma clareza, assim, uma tranquilidade. E aí eu falo, não, vamos pontuar aqui. Qual que é a dificuldade? O que você tá precisando? Que legal. Então, e aí a gente sente, né? A gente sente quando a outra pessoa tá recebendo aquilo de coração realmente aberto. Recebendo, então, e tá ouvindo, e tá entendendo. Então, eu fico super feliz. Isso que é o legal, né? Nessa parte da gestão, vamos pôr assim, né? O embaixador é um cargo novo dentro da nossa regional. Né? Eu nunca fui embaixador, né? Eu sempre fui diretor e porque não existia mesmo, né? Depois foi criado os embaixadores de função, que é aqueles especialistas, os champions, né? O cara sabe muito sobre vice-presidente, o cara sabe muito sobre presidente, o cara sabe muito sobre mentoria, sobre performance, né? Então, a gente tem esses embaixadores de função que a gente chama.
E o que muito me chamou assim, sempre a atenção de era eu poder trazer para o outro a minha percepção e ajudar ele a conseguir achar a sua própria percepção através da minha. Não absorver a minha percepção do BNI, mas através da minha percepção ele poder achar a dele e seguir o caminho que ele está procurando. Então eu sempre aceitei, para mim, onde queriam me colocar eu aceitava. Então eu fui diretor consultor de uma equipe, aí pediram para eu ir para outra equipe, eu fui. Né? Fernando, você quer dar o treinamento de PSM? Eu dei o treinamento de PSM, que é ensinar os novos membros a já irem quais são os atalhos. Né? Vamos pôr assim, atalho. O que é o atalho? Não é entender assim, ó, eu não preciso demorar 3 meses, como o Baiocco levou, para entender tal situação. Ele já está me falando aqui. Né? Então, eu PSM, depois eu fui para ser diretor de área. E aí, então, assim, o resultado veio para frente a direção executiva por uma oportunidade que veio também. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ser diretor executivo, uma situação da própria regional. Né? Mas eu sempre estava ali à disposição. Ou era a direção, a gestão da regional como um todo, junto ali com os diretores executivos anteriores, ou na minha própria equipe. Como eu posso fazer com que essa equipe tenha sucesso? Essa é a visão. Então, o diretor consultor é como eu posso fazer com que a minha equipe tenha sucesso. E não é para ele, é para eles, é para os membros. Né? Esse que é o grande diferencial. E hoje eu acabo olhando para todas as equipes de Ribeirão Preto, até porque meu marido está em uma, então eu falo assim, eu preciso que todas estejam bem. Sim, quanto todas estão bem, tá o BNI inteiro como visibilidade está bom, e isso beneficia os próprios membros também, porque a Redondeza vê o BNI como um centro de excelência. E eu me preocupo com todos os grupos. Ai dele lá. Se não fizer um bom trabalho. Você entendeu, né, Ariel? Cuida lá do seu lá. Mas porque assim, quanto mais forte está o BNI na região, mais visibilidade positiva os membros têm na região. Porque realmente você vai pegar as cidades que nem Barretos e Franca, que são os que mais aparecem mesmo, né? Existe já uma cultura na cidade, né, do que é o BNI. Né? E assim, foi muito interessante uma vez, eu estava conversando com um membro, e o membro falou assim, sabe o que aconteceu aquele caso, aquele membro que deixou de ser membro, XYZ lá, por causa daquilo? Sei. Ele tentou entrar num grupo da especialidade dele, e aí o grupo falou, não, você saiu do BNI por algum motivo, você não vai entrar aqui. Eu falei, caramba, tá desse nível. Aqui é assim. Aqui eles vêm, se o cara tá lá, eles querem que ele fique no BNI, que ele venha para cá. E aí a gente não permite isso, né? Porque a gente tá falando de exclusividade, a gente tá falando de dedicação e de compromisso, né? E eles ficam loucos, porque eles sabem que os membros do BNI aqui, eles têm esse trabalho e essa cultura criada. E aí o cara saiu por algum motivo. Qual é o motivo? Ele foi desligado. Então a gente não quer. Então se o BNI não quer, a gente também não quer. Né? Então quanto mais a gente gerar isso, melhor para todos os membros. Por quê? Porque a região vê. Fala, não, o cara é do BNI, então ali ele passou por uma afiliação dura, aí ficou mais dura ainda a partir desse ano, então está selecionando mesmo, o cara tem os compromissos, o código de ética é um grande diferencial, né? Tem que ter código de ética, tem que ser ético dentro do BNI. Então, e aconteceu isso com um membro do Pacífico. Ele só estava com o PIN aqui do BNI, foi numa reunião, saiu da reunião e foi numa reunião atender um cliente. E aí o cliente conversando e tudo, falou, você é do BNI? Aí ele falou, faço parte do grupo. Ele falou, olha, eu estava na dúvida se eu ia fechar com você, porque eu estava com outras propostas. Mas por você ser do BNI, eu sei que seu trabalho é de qualidade e excelência, porque quem está lá, a gente sabe que tem que ter esse diferencial. E aí já fechou com ele, aí eu falo, tá vendo, gente? As pessoas de fora sabem que o BNI é sério, sabem que tem qualidade, que quem está lá realmente é porque faz um excelente trabalho. E que a gestão leva a sério a questão, Sim. Ela exige realmente, ela está olhando. A gente realmente tem esse foco, né? Eu brinco, a Andréia, que é o meu back-office, está ajudando a Noroeste, que é uma região aqui do lado, e ela falou, nossa, Fernanda, a cultura deles segue a nossa cultura do BNI, mas a parte de gestão nossa, de cuidado, é totalmente diferente, né? Eu falei, então coloca a nossa cultura lá. Vai lá, vamos ajudar o diretor executivo. Vamos levar. A gente está indo bem, então vamos fazer. Mas é exatamente esse cuidado. Então, isso realmente, independente se por onde ele conheceu o BNI, isso não tem como esconder.
Né? E aí eu fico aqui para você, viu mesmo que está assistindo a gente? Cadê o seu PIN quando você vai visitar cliente, Sim. né? Tá? Então tem essa questão, né? Vamos lá. Então, é o que? Exatamente para você poder. Vá com o PIN. O pessoal do Rotary usa PIN. Sim. Do Maçonaria, tem gente que usa PIN. Do Lions usa PIN, porque eles têm orgulho de fazer parte dessa comunidade. E cada uma dessas comunidades tem um foco. A nossa comunidade tem foco em ajudar um ao outro e gerar mais negócio. Então tenha o orgulho de você ser membro do BNI. E use o PIN mesmo, tem que usar, né? Para poder mostrar. E tá tudo bem. Logo no início, eu usava muito mais o PIN do que eu uso hoje, mas hoje eu sou o diretor executivo e todo mundo sabe, mas a maioria do pessoal sabe. Hoje já está escrito BNI em você. Mas eu não gosto de usar o PIN em camiseta. Então eu fazia questão de... E eu também sou meio chato. Com roupa eu não uso calça jeans, bermuda com polo. Sou meio chato, tá? Então eu punho uma calça jeans, um tênis, uma calça jeans, uma polo e punho o PIN. A minha esposa falava, onde é que você está indo com isso? Eu falei, na festa. Não, tô falando do PIN. Falei, na festa. Mas na festa vai levar o PIN? Eu falei, lá tem empresário, vai que alguém quer conhecer o BNI. E eu levava mesmo. E mais do que isso, conhece o BNI, então tem várias histórias dessas. Sim. De que, por causa do PIN, falou, então agora eu vou fechar com você. E tem gente fora do BNI que me procura e fala, Fernando, eu procuro tal e tal, tal, mas tem que ser do BNI. Mas por que tem que ser do BNI? Porque eu sei que credibilidade, vai estar falando de qualidade, e tem o seu código de ética, eu sei que se der o problema, você vai pra cima do cara. Eu falei, é isso mesmo. E vamos mesmo, porque a gente... Uma das coisas que a gente preza muito é isso, né, Pri? É código de ética. Eu falo assim, a gente já presta um serviço de qualidade, mas quando a pessoa é do BNI, tem sempre aquele diferencial. Tem que ter. Então, assim, aconteceu com um cliente numa sexta-feira. Nosso presidente hoje. O carro quebrou. Aí até chegar o guincho, eu falei, olha, é à noite. Se fosse qualquer outro cliente, a gente falaria, manda pro pátio. Segunda-feira. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas não, é um membro do BNI. É isso aí. Ele nem era presidente. Aí eu falei assim, olha, a gente tá indo dar um curso de casais, que era numa sexta-feira. Eu falei, a gente saindo de lá 10 horas, 10h30 no máximo, fala pro guincho deixar na porta da oficina. Você pode deixar a chave com o pessoal de frente, que tem um barzinho lá. Ou também pode colocar na caixinha da oficina. Eu pego a chave e a gente coloca o carro para dentro. E aí eu nem esperava. Depois ele me fez um testemunho do diferencial. Mas E ele tinha certeza que ele ia gastar uma fortuna. E aí a gente brinca que era apenas um fusível de R$10. Então imagina se o testemunho não valeu ainda mais. Porque além de eu atender ele, né, guardar o carro dele, toda a preocupação de não ter aquela... E também a honestidade, porque ele achava que ia gastar uma fortuna. E foi um problema muito simples. E isso assim, eu tive um caso com uma cliente minha de seguro, só que o carro estava em BH. E aí precisava de uma autoelétrica. Eu não conheço nenhuma autoelétrica em BH. Mas eu tenho o BNI Connect. Autoelétrica, achei, liguei, fui ligando até o primeiro me atender. Ó, meu nome é Fernando, sou aqui de Ribeirão Preto, sou membro do BNI. Eu tô com essa situação. São 4h30 da tarde, a gente tá mandando o guincho agora, e ele não chega aí antes do tempo. E aí? Não, pode deixar que a gente vai ficar aberto aqui e vai receber ele. A gente fica. Então, por quê? Me identifiquei, mesmo BNI. Cara, mesmo BNI com mesmo BNI, Sim. cara. Não, deixa aqui comigo. Ele falou, deixa aqui comigo. Que horas vai chegar? Ele deve chegar umas 6h15. Não, tranquilo. Eu fico aqui aguardando. E ficou aguardando, recebeu. Resolveu o problema. Aí ele falou, olha, eu não posso ficar, mas vamos colocar o carro para dentro. Sábado eu venho aqui para resolver. Eu não abro sábado e domingo, mas sábado eu venho. Foi lá, resolveu. A gente faz isso também. Entregou a gente o carro. não abre de sábado, mas quando a empresa e a pessoa precisa do carro, aí a pessoa fala, não, aí a gente consegue ir lá atender no sábado para poder liberar para ele voltar nas atividades na segunda-feira. Então, assim, é esse diferencial que é muito interessante, né? O cara, desde quando o cara ia esperar? Não espera. 6 horas da tarde fechou, entendeu? Então, ter esse diferencial é um grande... assim, atrai muito, né? Sim. Fala, pô, legal. Então, tem o benefício realmente de eu fazer parte do grupo. É sempre entregar o a mais mesmo. É o a mais ali, não custa nada. Para ele não custa nada, entendeu? De você ajudar a pessoa. Ajuda, ainda mais sendo membro da sua equipe. Mas o cara lá de BH fez, eu nem era da equipe.
né? Eu era aqui de Ribeirão Preto, membro, chamei ele, avisei, conversei, ele falou, não, vou fazer isso para você. Cara, o que vai acontecer? Se eu tiver algum outro carro parado em BH, a primeira pessoa que eu vou ligar, entendeu? Eu falo, tô mandando isso para você, para ficar tranquilo. Por quê? Porque eu sei que o cara vai atender. A construção, nunca se sabe. Nunca se sabe quando que você vai precisar, alguém vai precisar e alguém vai estar perto de alguém que está precisando e vai falar, não, peraí, cara, eu vou falar aqui com a Priscila, com a Ariel, eles vão te atender lá e fala meu nome. É assim que muitas das coisas acontecem. Mas isso tudo vai de construção. Sim. Né? Vai construindo, vai se desenvolvendo. Né? Esse que é o grande diferencial. Agora você está indo para a coordenação de afiliação. Você saiu de performance, mentoria, agora a afiliação. O que você espera desse cargo? Dentro da sua equipe, assim, o que você quer fazer diferente? É um cargo que eu nunca passei, vai ser um desafio. Estou ansiosa para o treinamento, mas eu já estou pensando nas pessoas que já esteve em filiação ou que está em afiliação e faz um bom trabalho para poder trocar experiências. Então, como o Ariel falou, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer o melhor, eu dou o máximo de mim para poder entregar. Então, nesse momento, como a gente pensa sempre em crescer as equipes, em ter mais pessoas, eu tô bem confiante, assim, em fazer um trabalho diferente, aprender como que vai ser no treinamento, mas com aquele jeito Priscila, tipo, de trazer o melhor para a equipe. Eu perguntei mesmo de propósito, né? Porque a afiliação, eu acho que ele é tão importante quanto o anfitrião. Né? O pessoal falando, quando eu dei muito treinamento de anfitrião, fui anfitrião. Meu primeiro cargo do BNI foi coordenador de anfitrião. Ele, para mim, anfitrião é um dos mais importantes que tem, porque ele é o início de tudo. Sim. O início de todo o entendimento daquele convidado, daquele empresário, de entender que aquele ambiente é um ambiente diferenciado. Antes mesmo da filiação, porque quem recebe primeiro é o anfitrião. Antes mesmo da filiação. Então, o anfitrião... E o mais gostoso do anfitrião é que você vai receber todo mundo da mesma forma. Sim. Né? Agora, quando vem para a afiliação, aí a gente tem realmente um trabalho de análise criteriosa. Né? Porque tem aquele livro, né, Quem está na sua sala? Quem está na sua sala do Ivan com o Marcos? Que é exatamente com quem eu quero me relacionar, basicamente. Né? Então, se você fizer um trabalho bem feito de afiliação, você seleciona os empresários com o perfil que a equipe quer, que a equipe precisa ter. E a equipe só vai crescer. Né? Então, é um trabalho vital para uma equipe mesmo. Para ela crescer com qualidade. Para trazer os empresários que estão realmente dispostos a viver esse ambiente. Porque o BNI é um método. O BNI é um processo. Agora, o que vai fazer com que tenha resultado ou não é a execução daquele empresário executando aquele método. Né? Eu tenho usado muito isso assim. Você faz um bolo. Para fazer um bolo, você segue uma receita. Se você chega e fala, não vou colocar 3 ovos, vou colocar 2 ovos, e o bolo não sai, a culpa é de quem? Sua, não é da receita. Né? Então, se você pega o método BNI e executa o método BNI corretamente, você vai ter o resultado, você vai ter o bolo no final. Então, a execução é importante, e o empresário tem que chegar entendendo que ele precisa executar. Porque o método é igual. O método é igual aqui, em Franca, em Ribeirão, em Barretos, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. A receita é igual. E aí você pergunta, como é que aquele cara teve sucesso? Ele seguiu a receita. Ele fez o processo da receita. Ele aprendeu certinho o que fazer. E ele executou passo a passo. Então, na afiliação, e aí já fica uma dica, quando você conversar com o empresário, ele precisa sair desta entrevista sabendo que ele precisa seguir a receita. Sim. Que é o que a gente faz muito aqui com a Andréia, né, no back-office, conversando principalmente com membros em lançamento, que é o trabalho mais forte do back-office aqui. Então, a afiliação ela é prioridade. Se a gente vê uma equipe em crise, quando fala equipe em crise, né, saindo membro, sai muito membro, é porque na afiliação houve algum problema. Na afiliação houve algum problema. Ou teve vontade, ou aceitou qualquer pessoa entrando, e isso é ruim, porque você deixa pessoas com qualidade ruim entrar, que não tem o perfil, que não estão procurando realmente crescer, com ego muito inchado. Tudo isso tem que ser analisado. Nossa, Fernando, mas você não deixa qualquer um entrar? Não. Não é para qualquer um entrar.
Beni é uma ilha de prosperidade, é um centro de excelência. Então tem que entrar os melhores. Eu falo que levar convidado e visitante faz parte da metodologia. E o ano passado, no Pacífico, eles fizeram um troféu, assim, para givers em convidado, para referência, e eu ganhei de convidado. E aí eu falo para as pessoas, olha, eu só convido para ir no BNI quem eu amo. Então você me ama? Eu falo, claro. Você acha que eu quero colocar a pessoa lá que vai me dar trabalho? Quem levou? A Priscila? Não. Então ele falou, nossa, mas você tá amando muitas pessoas, né? Porque você foi a que mais levou convidado em 2025. É que as pessoas que se relacionam estão dentro do seu perfil. Não, eu falo, eu falo assim, eu levo as pessoas que eu amo porque eu preciso que faça sentido, porque para colocar qualquer um para dar trabalho, não. Mesmo que realmente faz parte da metodologia levar convidado e visitante. Sim. Mas aí, se vai fazer sentido para a pessoa entrar, eu falo, não é para você conhecer. Negócios acontecem com os convidados e visitantes. Tem muitos. Os convidados e visitantes são comprados, porque muitas vezes aquela especialidade não tem, ele está tendo aquela necessidade. Então, a metodologia, né, levar o convidado ou visitante, né, é para que ele conheça a equipe, ele veja que aquilo lá. Então, tanto que na metodologia não é ele entrar, é ele conhecer. Sim. A entrada fez muito sentido para mim. O olhinho ficou brilhando quando eu vi isso aqui. Faz muito sentido para mim. Essa é a fala que eu acho que fez muito sentido para mim. Ou nós já executamos isso na igreja, na nossa vida. Quando eu ouço isso de um empresário, eu falo, nossa, que lindo. Porque a vida vai ser muito mais tranquila. É bem mais leve. Porque executar vai ser fazer parte da vida. Sim. E a metodologia do BNI ela tem que fazer parte da nossa vida mesmo. Tem diretor que fala que é estilo de vida. É o estilo de vida. Ajudar, passar referência, ouvir, entender o que eu estou precisando, conectar, receber, recepcionar, abraçar. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Então, se a gente é esse tipo de perfil, você vai ficar no BNI muito mais do que o Edson, que tem 10 anos. Assim espera. Né? Em Sydney, eles entregaram um PIN que não existia, que é o PIN de 35 anos. 35 anos que aquele empresário está no BNI. O BNI tem 41. Tipo assim, ele entrou no 6º ano de existência do BNI, está até hoje. E ele foi lá e recebeu o PIN lá. Era uma senhora, só tinha ela. 35 anos. Eu tenho o de 5. Agora, mas no próximo ano, eu vou ganhar o de 12, que são de 10 anos. Cara, são 35 anos. Fizeram um PIN só para ela. Por quê? Cara, é muito tempo. Sim. Então, por que uma pessoa está fazendo isso por muito tempo? É porque faz sentido. O que eu vejo no único, eu falo, as pessoas que estão lá 7, 8, 9, 10 anos. Gente, se a pessoa está lá faz 10 anos... Por quê? Por quê? Não faz sentido? Faz sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Fazer sentido é um dos grandes passos para que o empresário ele realmente abrace. E aí, se ele abraçar, o resultado vem sozinho. O resultado é uma consequência da atividade mesmo, de você executar com qualidade a metodologia, de você se importar com o outro. Então, quando falam comigo, eu falo, cara, não tenha preocupação ou fique procurando fazer faturamento logo. Vai ajudar. O restante vem sozinho. Quando às vezes eu vou fazer 1 a 1 pro pessoal, eles falam... Eu começo a perguntar da empresa tudo. E aí, a sua empresa? Eu falo, calma. Na próxima. Hoje eu só preciso saber, quero saber mais da sua. Me explique mais. Eu sou assim também. Porque senão não dá pra gente falar, às vezes, em 1 hora, sobre 2 empresas. Não. E às vezes eu falo, gente, não é porque fez 1 a 1 hoje que você não vai fazer 1 a 1 comigo de novo. Porque eu nem consigo falar, às vezes, detalhes que vai te ajudar, tipo, a eu referenciar o seu negócio. Vai faltar, às vezes, alguma coisa que você vai me falar numa próxima. Se você tem 2 pessoas fazendo 1 a 1 e os dois querem falar da mesma empresa, da empresa juntos, tem que ser 1h30 no máximo, no mínimo. No mínimo. Porque é 45 minutos um, 45 minutos o outro. Agora, 1 hora os dois não dá conta, não dá. Você vai sair muito falho. E ainda tem aquela questão. Quando vai fazer 1 a 1, você não vai para falar da sua empresa. Não vai. Eu falo isso. Você vai para aprender do outro. Aí, no retorno, ele vem aprender de você. Não é você que quer ensinar ele quer aprender de você. Então, queira aprender sobre o outro vai vir querer aprender sobre você. E aí você vai gerar um relacionamento de muita qualidade.
Porque realmente você se mostra interessado pelo outro. Ele fala, como eu posso te ajudar? Eu falo, calma. Calma. Respira. Vamos ver você primeiro. É. Eu falo assim, calma. Não. E acontece muito com o diretor executivo, né? Não, filho, eu quero fazer um a um com você. Eu falo, Por quê? O que você quer fazer? Então, por exemplo, eu nunca fiz um a um com você. Não, então eu não faço um a um, eu faço 0 a 1. Eu não falo da corretora, o meu 1 a 1. É tudo outro. Eu quero saber o que está acontecendo. É um outro nível de conversa, né? Nível de empresa. Eu estou conversando sobre expectativa, conhecimento. Né? Então o cara vem, porque eu quero mostrar um produto para você. Eu falo, vamos falar sobre a sua história no BNI? Sobre o que você aprendeu até agora? Porque o restante vai. A gente vai comprar de você, eu vou comprar de você. Aí eu falo como diretor executivo, eu compro do membro quando ele aparece para mim. É porque eu nem sabia qual que era a sua empresa. Eu falei, gente, ele tem empresa? Eu tenho 5. Nunca ouvi falar. Tenho 5 empresas, na verdade. Né? E todas estão dentro do BNI. Então, na verdade, o BNI é uma, né? E eu tenho outras 4 empresas. As 4 outras empresas estão dentro do BNI. Faço questão de estar. Né? O estúdio é uma delas, inclusive. O estúdio está aqui, é um estúdio, é uma empresa. A André é minha sócia aqui, eu sou sócio dela aqui. A gente montou. Ela já tinha o podcast, mas ela não tinha estúdio, a gente montou o estúdio. Essa é uma delas. A André tem 7 anos de BNI, 6 anos de BNI, 5 anos de BNI. Entendeu? Tem outros. Então, é tudo isso, assim. Então, é tudo de relacionamento. Sim. Então, calma. Respira. Eu falo, respira, calma. Eu vou falar da Quando minha eu levei o empresa carro da no patroa próximo. lá, eu tinha feito um a um com você? Não. Eu já sabia tudo que tinha acontecendo. Tudo Então, que eu era. falei, gente, ele sabe meu nome. Gente, baiou que sabe meu nome. A hora que ele falou, Priscila, quem falou meu nome pra ele? Peraí, deixa eu ver o crachá aqui. Mas é por quê? Porque eu vou atrás realmente dos membros que o pessoal conta pra mim. Olha, Sim. a Priscila tá se dedicando. Por quem é a Priscila? Jacobina. Legal. Aquilo vai ficando pra mim. Sim. Então, quando você se dedica, as histórias acontecem. E aí eu, como diretor, eu vou dar preferência, eu vou olhar. Mas como é que você faz isso? Você aparece. Você é coordenador de performance, faz um puta de um trabalho com performance. Como mentoria, faz um trabalho. Era anfitriã, faça. Porque isso vai chegar. É por isso que eu tenho meus olhos e meus ouvidos nas equipes, que são os diretores. Sim. Eles contam para mim. E aí eu vou olhar e vou ver. E aí vem os convites. Então, como eu sabia de você? Pelas histórias que você construiu dentro da sua equipe. Então, o reconhecimento da equipe vem para mim. E quem reconhece? Os próprios membros. Sim. Então, eu sempre tenho acesso a um, a outro ali. Eu conheço, de todas as equipes, eu tenho um ou outro ali que está mais próximo de mim. Eles, junto com os diretores, não são só os diretores. E ali a gente vai vendo como é que é a região e como é que são as equipes. Então, é só o resultado seu. Quanto mais você se dedica, mais você ajuda, mais resultado você tem. Entendeu? Pri? Tranquilo. Tranquilo, assim. Mas Natural, tranquilo. atrapalhou um pouco a sua vida em algum momento, Beni? Nunca. Então, é isso. É tranquilo, é leve o processo. Bri, chegamos no nossa 1 hora já, basicamente 1 hora já. Falei que ia ser rápido? Super, passa super. Achei que eu precisava falar outras coisas. Não, a gente vai convidar de novo para voltar aqui outro dia para conversar, para continuar nosso papo com as novas experiências que você vai ter. Mas para encerrar, já que você é coordenador de mentor de performance, fala para aquela câmera ali, uma dica que você dá para o membro, que assim, para eles, como ele conseguiria, o que ele precisa começar a fazer para executar bem a metodologia. Conhecer mais da metodologia. Quem sabe renovar o PSM presencial, conhecer mais, estar mais interagido com os coordenadores mesmo para tirar dúvidas. Se tiver dúvidas, perguntar, não se ausentar. Sempre assim. E refazer. Refaz uma vez, 2 vezes o PSM, estudar. Eu falo que o valor que às vezes a gente investe, o estudo que a gente tem. Agora a gente está na troca de. Isso, tá. Eu já tenho acesso, já tá legal lá, tá legal. Eu falo, gente, o que a gente. Se a gente já tem algo, eu tô super ansiosa para saber o que vai vir. Eu falo, aproveita o aplicativo, a plataforma que a gente tem, porque assim. Tem muito conhecimento. Tem muito. A gente consegue não só para metodologia, não só para a gente como pessoal, para nossa empresa. Então, assim, é muito amplo só a questão de estudo. E tirar dúvidas com os coordenadores. Se eles estão ali, é porque eles têm uma bagagem já para poder transmitir. E aí, eu falo que voar é
É tranquilo depois. Acontece. Acontece. O aprendizagem contínua é um dos nossos valores, né? E eu acho que é um dos valores que a gente ainda precisa colocar mais dentro na cabeça dos membros. Deixa comigo. Deixa com você, deixa com você. Quer aprender mesmo, cada vez mais, né? Então, eu acho que é uma boa dica mesmo. Sim, Quanto mais eles estudam, mais eles aprendem. E quanto mais eles aprendem, mais eles executam com qualidade. E isso é bom para quem? Para eles mesmos. Tem uma frase que no BNI, que dá no PSM fala, inclusive, né? Se você faz ou você não faz a metodologia do BNI, nada muda na vida do BNI. Mas fazer a metodologia do BNI muda a sua vida. O BNI também não vai mudar. Vai continuar lá. O método está lá. 41 anos, tem o desenvolvimento deles, mas está lá. Então, faça. E para fazer, aprenda. Sim, nossa, então eu acho que é isso. Pri, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo até aqui, bater um papo comigo, contar um pouquinho da sua experiência, dos seus desafios. Foi muito legal mesmo. Eu que agradeço o convite. Não, e vamos ter outras oportunidades, a gente vai fazer as rodagens, vamos ter essa oportunidade de conversar mais ainda. Quero mais para frente ainda ouvir mais histórias suas. Mas realmente obrigado mesmo. E ajuda lá o Único, ajuda lá o Pacífico, que vai construir só mais ainda a imagem de vocês. Viu, Ariel? Ajuda lá o Bárbaro também. Hoje teve reunião lá e ele deu várias dicas, ele me falou. Eu falei, parabéns. Eu tô sabendo de várias coisas já. As coisas chegam para mim. Depois você me fala se realmente é aquilo que ele me passou. Pode deixar. Pri, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e eu espero voltar mais vezes. E com certeza voltará. Para aprender ainda mais. Excelente. Gente, valeu.